Hello, hello! Hoje nós começamos uma série de lives aqui e cada dia será um assunto diferente, então nós vamos nos encontrar de segunda a quinta às 7 da manhã esse mês inteiro. Então, para hoje, eu preparei como se apresentar em inglês. Eu vou falar aqui algumas expressões bem comuns e, enfim, se você tiver alguma dúvida pode perguntar, mas pensando numa aula mais básica, termos bem mais comuns. Depois nós vamos ter outras aulas que serão mais avançadas, mas para hoje, alguns termos mais simples. Então, começando, por exemplo, com a pergunta, como é o seu nome? What's your name? E você pode responder, my name is. Então, como os maias faziam antigamente, what's your name? Qual é o seu nome? My name is. E para responder essa pergunta, a gente também pode usar outra resposta, que é I'm. Então, anotei aqui, I'm. Quando a gente fala sobre o próprio nome, pode dizer tanto o meu nome é, como eu sou. E esse I'm é a contração de I am. E I am é uma das expressões mais usadas em inglês, especialmente na contração. Então, pode ser eu sou ou eu estou, que são os dois significados mais comuns para essa expressão, mas esse é um jeito bem básico de se apresentar. Então, tanto para perguntar o nome da pessoa, quanto para falar sobre o seu próprio nome. Outra pergunta também que é bem comum é de onde você é. Where are you from? Or you Oops. Então, aqui. De onde você é? Where are you from? Em inglês, o R ele é bem dobrado, digamos assim. Então, where are you from? E esse M aqui no final, quando uma palavra termina com M, os lábios precisam se encostar. Porque, por exemplo, em português, se a gente fala bombom, os lábios não se encostam como em inglês. Então, toda vez que uma palavra termina com M ou aquela sílaba termina com M, os lábios precisam se fechar, encostar um no outro. Então, from. Where are you from? Where are you from? E você pode dizer, então, o seu país ou a sua cidade. Aqui. I'm from. E aí você diz de onde você é. Então, I'm from Brazil. I'm from Porto Alegre. I'm from Rio Grande do Sul. Não importa a localidade. Aliás, se você está falando com uma pessoa de uma outra nacionalidade, convém dizer o seu país. Então, a pessoa vai dizer o país de onde ela é, você responde com o seu país. Mas, por exemplo, digamos que vocês estejam no mesmo local, no mesmo país. Talvez a pergunta se refira a uma cidade. Então, ali pelo contexto, você vai ver o que faz mais sentido responder. Mas, essa também é uma pergunta bem comum, de onde você é. Depois, outra coisa que dá para perguntar quando a gente se apresenta é qual é a sua idade. Então, how old are you? How old are you? Aqui. How old are you? Em inglês, a gente não pergunta exatamente qual é a idade, mas o quão velho você é. Porque se a gente for traduzir isso ao pé da letra, how old é o quão velho. Quantos anos você tem, a gente diria em português. Então, é importante
prestar atenção também numa coisa, que em inglês eu não tenho tantos anos, eu sou tantos anos velho. É uma estrutura um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas é assim. Essa é a lógica do inglês. Então, how old are you? I am, tantos anos, old. I'm 32, 31 years old. Então aqui, I'm, que aí você diz o número, years old. Mas às vezes não vai ser com years. Às vezes a gente pode falar outro tipo de tempo. Por exemplo, imagina que nós estejamos falando de um bebezinho recém-nascido. Então, esse bebê ainda não tem um ano completo. Ele tem alguns dias, ele tem algumas semanas ou alguns meses. Então, a gente também pode falar assim. Por exemplo, se for uma criança, né, uma menina. She is, ela é 1 week old. Uma semana velha. Ela tem uma semana de idade. Então, nem sempre vai ser years, ok? É importante prestar atenção nisso. Eu vou escrever esse exemplo aqui também, só para deixar. Aqui. She's 1 week old. Okay. She's 1 week old. Ela tem uma semana de idade. Ela é uma semana velha. É uma estrutura um pouquinho diferente, mas logo a gente se acostuma. Outra expressão também que a gente pode usar para se apresentar em inglês. Bom, dá para perguntar alguma coisa. Aliás, profissão. Vamos começar por aqui. What's your occupation? Or what do you do? What's your occupation? What's your occupation? Qual é a sua ocupação? No sentido de profissão mesmo. E aí você pode responder I am e aí você diz a sua profissão. Por exemplo, I am ou I'm, que é o jeito mais comum, né, na contração. I'm a teacher. I'm a lawyer. I'm what else? A secretary. I am a singer. Enfim, aí você diz qual é a sua ocupação. Então, para profissões, o mais comum é dizer what's your occupation. Ou outra possibilidade é dizer what do you do. Vou anotar aqui também. What do you do? What do you do for a living? Seria mais completo. What do you do for a living? For a living. Aqui. Então, what do you do for a living? Essa é uma outra maneira de perguntar a profissão de alguém. O que você faz para sobreviver, para ganhar dinheiro? Seria mais ou menos essa pergunta se a gente for traduzir ao pé da letra. What do you do for a living? I am a... E aí você diz qual é a sua profissão. Eu sou uma professora, por exemplo. I'm a teacher.
Inclusive, é muito comum que a gente fale em contrações, né? Contraindo as palavras, reduzindo as coisas. Porque em inglês, quando você fala tudo palavra por palavra, você tende a enfatizar aquelas coisas. Então, por exemplo, I'm a teacher seria um jeito mais fácil de dizer eu sou uma professora. Porque se eu disser I am a teacher, parece que eu tô dando uma ênfase maior. I am a teacher. Entende? É um peso diferente. Então, em inglês é muito comum que a gente vá contraindo todas as coisas possíveis. E isso também é algo que faz ficar um pouco mais desafiador para quem está começando a estudar inglês, porque os nativos tendem a contrair todas as coisas, emendar uma coisa na outra. A gente faz isso em português também, porque a gente não fala uma palavra de cada vez. A gente fala num fluxo. Mas, além de emendar uma palavra na outra de um jeito mais fluido, assim, os nativos também... como é que eu posso dizer? Eles emendam uma palavra na outra de modo a perder algumas sílabas, inclusive. Por isso que tem as contrações, por isso que a gente vê, por exemplo, esse apóstrofo aqui. Esse apóstrofo em was quer dizer que tem duas palavras aqui que viraram uma. Então, what is. Eu vou escrever aqui em cima. Aqui. Então, esse what aqui, na verdade, é uma contração de what e mais o is aqui, que eu escrevi aqui em cima. Se a gente for escrever isso por extenso, digamos assim, ficaria what is your name? Só que não é uma coisa muito comum de se falar what is your name? Porque tá dando muita ênfase, digamos assim. E não é um jeito natural, ou pelo menos não é o jeito que um nativo falaria. Então é mais fácil ouvir what's your name? E como são duas palavras que viraram uma, né, esse é um fenômeno, digamos assim, do inglês que pode ser um pouquinho desafiador para quem está no início. Mas saber esse tipo de coisa facilita bastante para reconhecer depois, porque na fala é muito comum que essas contrações aconteçam. Então, what's, I'm, your, she's, his, né, que são contrações. Mas quando a gente vai escrever, é importante prestar atenção que de um jeito mais formal não se faz contrações. Então, se você quer fazer um relatório para o trabalho, ou se você vai escrever alguma coisa que seja um pouco mais formal, por exemplo, você vai passar um orçamento para um cliente, ou você vai fazer qualquer coisa que seja um documento, o ideal é que todas as palavras sejam escritas por extenso, que não apresentem contrações em nenhum lugar. Mas se você vai, por exemplo, mandar uma mensagem no WhatsApp, ou alguma coisa mais informal com seus amigos, algo que não exija tanta... que não seja um documento, digamos assim, então você pode escrever também de forma contraída. E por contração eu falo desse aqui, por exemplo, what's, que é a contração de what is, ou I'm, que é a contração de I am. Am é I'm, né? Eu sou, eu estou. E, bom, então aqui nós temos 4 perguntas e 4 respostas para a gente terminar a nossa aula de hoje. Então, só para revisar. What's your name? Qual é o seu nome? My name is. O meu nome é. Ou você pode dizer eu sou, e aí já diz o nome. I'm. A outra pergunta. Where are you from? De onde você é? I'm from. E lembrando que quando a palavra termina em M, os lábios se fecham. I'm from Brazil, por exemplo. How old are you? Qual é a sua idade? Quantos anos você tem? Ou de uma forma mais literal, quão velho você é? I'm, e aí você diz o número de anos, years old. Por exemplo, I'm 31 years old. She's 1 week old. Às vezes, a pessoa
ou, enfim, o seu pet, não tem um ano completo ainda, tem uma semana ou tem alguns meses, então também é possível falar de outra forma que não seja só ano, tá? Só para completar. E, finalmente, what's your occupation? Ou what do you do for a living? O que você faz para ganhar dinheiro? Qual é a sua ocupação? Qual é a sua profissão? I'm a... E aí você diz qual é a sua profissão. I'm a teacher. I'm a lawyer. I'm a secretary. I'm a firefighter. Então você diz qual é a sua profissão. Nos encontramos amanhã. Esse é o resumo da aula de hoje. Amanhã também às 7 da manhã. E vejo você. Até mais!